Semaglutida, a gente já sabe que quem tem diabetes, ela protege o coração, tá certo? Porque se eu tenho mais glicose no sangue, eu posso ter problema de lesão endotelial, lesão do vasinho, lesão da artéria ou da veia, e eu tenho infarto. Mas e quanto às pessoas que não têm diabetes? Será que se eu usar semaglutida, eu vou ter proteção cardiovascular? Será que eu vou ter proteção do coração? Então vamos acompanhar aqui. Esse estudo mostra pra gente que sim, você usar semaglutida em dose para prevenir sobrepeso e obesidade, mesmo as pessoas com problemas de coração, elas podem ter mais saúde cardíaca utilizando a medicação. Vamos aos dados. Aqui, no primeiro slide, a gente está falando assim, os agonistas do receptor do GLP-1, né, que é semelhante ao glucagon, podem reduzir o risco de evento cardiovascular diverso para paciente com diabetes legal, a gente já sabia disso, tá bom? Até agora não se sabia se ele poderia diminuir o risco de pessoas só com sobrepeso e obesidade e problema de coração. Então não tem diabetes. Excluiu todo mundo que tinha diabetes, mas tinha que ter sobrepeso com algum problema de coração ou obesidade e algum problema de coração sem diabetes nenhuma, tá bom? Aí o que ele pegou? 17.600 adultos acima de 45 anos, tá? E eles foram randomizados, dividiram em que metade ia receber a semaglutida, metade ia receber placebo, uma canetinha com água, tá bom? E aí, o que eles queriam ver com isso? Primeiro, um desfecho, né? São 3 desfechos que eles gostariam de ver nesse estudo. O primeiro seria se haveria maior risco de morte, né? De fatalidade em quem usa ou em quem não usa. Quem tem maior risco? O segundo é maior risco de infarto sem ser fatal e maior risco de AVC sem ser fatal, tá? Então ele estudou esses 3 tipos de casualidade em quem estava usando. Então tá aqui, ó. Metade dos pacientes usaram a semaglutida, que ele pôs uma canetinha aqui dourada, né? 8.803 usaram o remédio, 8.801 não utilizaram a medicação. Então foi bem divididinho o estudo, tá? E foi por 40 semanas, tá, pessoal? Não foi pouco tempo, são 40 semanas avaliando os pacientes, tá? Nessas 40 semanas, agora presta bastante atenção que esse gráfico é meio complicado. Tem 2 gráficos, nessa parte de dentro, ele mostra em número de pacientes, tá bom? O placebo está em azul. Quem recebia canetinha com água estava em azul, está em azul, 8.801 pacientes. Desses 8.801, 701 tem risco, etc. São os pacientes que terminaram o estudo. 8 tiveram ou morte por doença cardiovascular, ou infarto não fatal, ou AVC não fatal. 8 pacientes. Aí a gente olha para o de baixo, que é a laranjinha, o douradinho, é a canetinha que tinha semaglutida, que tinha um remédio dentro, né? Que aqui no Brasil é chamado de Ozempic, a semaglutida ainda, né? Ou Ribelsus, né? Aqui no caso eles usaram 2,4 miligramas por semana de semaglutida, seria a caneta do Wegovy, que marca essa dose, ainda já está autorizado para chegar no Brasil, mas não está disponível, tá bom? Então, nessa faixinha aqui de baixo, na azul, a gente viu que teve mais mortes ou desfecho cardiovascular com os pacientes que não usaram a canetinha, que usaram a canetinha de água. Agora, os pacientes que usaram a canetinha foram somente 6,5 eventos que aconteceram, né, dentro desses pacientes. O que mostra isso para a gente? Que é um percentual baixíssimo. Aí a gente olha por fora, que por fora ele está falando aí para a gente, aí, ó, na coluna aqui, né, quantos incidentes tiveram em porcentagem, né? Quando a gente olha azulzinho, que é a água, né, receber a canetinha com água, chega quase 10, né, 10%. E quando a gente olha ali no laranjinha, nessas 48 semanas, a gente vê que é menor que isso. Menor quanto? Aí eu deixei um cálculo aqui para gente. Se eu dividir 6,5
pacientes que tiveram desfecho usando o remédio, dividido por 8, que são os pacientes que não utilizaram a medicação, aí eu multipliquei por 100 para já dar o percentual. Dá 81%, tá bom? 81% teve algum risco de ter ou infarto fatal, ou infarto não fatal, ou AVC, tá bom? Então, daria uma superioridade de 18,75% nos pacientes que usaram a medicação. Então, quem usa a medicação chega a ter proteção de até 18,75%, tá? Retirei de 100 o total de eventos para a gente saber quantos que poderiam ser protegidos. Ou dividir diretamente. Qual que é a proporção, né? De 8 que não estava usando remédio para 6,5 que estava utilizando a medicação. Dá 1,23. Então, seria 23% a mais de risco, né, teoricamente, de ter problema cardiovascular quando não utiliza a medicação, quando o paciente tem sobrepeso e obesidade com problemas cardiovasculares, se ele não utilizar a medicação, teoricamente, a diferença seria 23% de maior probabilidade de acontecer algum acidente cardiovascular com esse paciente, se ele não usar o remédio, tá bom? Então, não, o resultado foi a eficácia. A semaglutida foi superior ao placebo, canetinha de água, em reduzir a incidência de eventos primários por morte, por AVC, ou ter infarto, ou ter AVC pleno, né? Sem fatalidade. No segmento de 40 meses, pessoal, é bastante coisa. 40 meses. Então, esse estudo recente mostra pra gente que sim, a semaglutida pode dar pra gente maior sobrevida cardiovascular. Se o paciente tem sobrepeso e obesidade, tem que procurar ajuda, procurar tratamento, porque ele pode ter uma chance menor de agravar a doença dele.